Olá, alunos. Essa lição, eu acho que é a lição que vocês tiveram mais dificuldade. Então vai ser um pouquinho longa, um pouquinho cansativa, mas tem que prestar bastante atenção. Eu vou utilizar todos os métodos que vocês viram lá no centro de mídias. Então, tendo dúvidas, anotem para tirar, tá? Porque essa lição, ela se baseia em monômios que a gente viu, equação de primeiro grau, como resolve equaçãozinha que a gente também viu. Então, era necessário ter outras habilidades para conseguir resolver, tá bom? Na primeira questão, que era ABC, era só para resolver os sistemas, não tinha mais nada além disso, né? Então, vamos para o primeiro sistema. Eu resolvi resolver cada um de um jeito. Mas as primeiras eu vou explicar como é que eu resolvi, pelo método da adição começando, tá? Então, o método da adição, qual é o objetivo? Zerar uma das duas incógnitas. Então, lá na equaçãozinha era assim: x mais y igual a 7, um número mais o outro é igual a 7, o dobro de um número mais outro número dá 5. Nesse caso aqui, como que eu vou resolver pelo método da adição? Basta somar a linha de cima com a linha de baixo. Só que, para a gente resolver uma equação, ela só pode ter uma única incógnita, ou seja, uma única letra. Então, a gente vai tirar uma das duas. Tanto faz tirar o x ou o y, que achar mais fácil, tá? O que eu vou obter aqui? Eu vou tirar o y, porque o y ele já tem o mesmo valor. Só que, para a gente zerar um valor, ele tem que ter o mesmo número, né? Ser iguais na quantidade, só que sinais opostos. Eles precisam ser valores opostos. Então, por exemplo, 5 e menos 5 dá 0. 10 e menos 10 dá 0. E assim por diante. Então, se esse sinalzinho aqui fosse negativo, eu devo 1, pago 1, 0. Tá bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a linha de cima por menos 1. Porque o 1 ele não muda o sinal, né? Quando a gente multiplica por 1 é neutro. Mas ele vai inverter o sinal de todo mundo. Não esquece que inverte o sinal de todo mundo, não é só do y, tá bom? Então, vai ficar assim: x vezes menos 1, menos x. O que acontece com o sinal? Mais com menos? Menos. Mais com menos de novo? Menos. Como 1 é neutro, não muda o valor de ninguém, a única coisa que muda é o sinal. Pode reparar que todos os valores aqui de cima mudaram de sinal. Agora eu posso fazer a soma. Somando, lembra lá de monômios? Eu somo os termos semelhantes. Então, todos aqueles que têm x eu vou somar. Todos aqueles que têm y eu somo. E o que não tem letra, eu também somo. Então, vai ficar assim. Eu sei que esses dois vai zerar, então vamos zerar eles. Eu nem preciso colocar 0 y, tá? Se quiser, não tá errado, mas não precisa. Eu devo 1, pago 2. Sobra 1. Eu devo 7, pago 5. Sobra 2. Pronto, já chegamos no valor de x. Só que, para calcular o y, para ter o valor de y, pode reparar que aqui eu tenho duas respostas, onde o x vale menos 2. Para gente chegar no valor de y, eu vou pegar uma das duas equações que eu tinha daqui antes e substituir por esse valor, tá? Então, aqui, ó, peguei a primeira equação, no lugar do x, eu vou colocar o valor que eu achei do x. X vale menos 2. Então, x valendo menos 2, substituir lá no lugar do x o menos 2 e vou resolver. Eu devo 2, quanto eu tenho que pagar para sobrar 7? Se eu não lembrar, eu posso fazer a equação. Como que é a equação? Eu deixo a letra isolada e troco todo mundo de lugar, fazendo a operação inversa. O inverso de 2, negativo. Lembra que é o sinal que está na frente, não o que está na frente da letra, tá? A operação é de soma aqui entre eles. Então, eu vou fazer o inverso desse resultado aqui. O inverso, então, será positivo. Pronto. Então, eu passo para o outro lado, positivo. Aqui sumiu, zerou. Aí vai ficar y igual a 9. Pronto, já temos a resposta. Aí, uma coisinha que tem que lembrar. A solução sempre é dada pelo valor de x, depois o valor de y, sempre, tá?
Então, é porque é uma coordenada, lembra? Que lá no centro de mídia, algumas aulas foram colocadas apresentando a solução por gráfico. Ou seja, essa equaçãozinha ela tem vários valores. O número mais o outro, que dá 7, é infinito. Tem vários números que somando 1 mais 6, menos 1 mais 8. Eu tenho vários números que somando vai dar 7. Mas eu só tenho uma única solução onde eu tenho a mesma resposta, a mesma coordenada para de cima, vai resolver a de baixo também. Então, aqui nesse caso, a única solução, a coordenada sempre será x, então menos 2, e y9, tá? Pode aparecer na prova ao contrário, 9 menos 2. Aí tá errado, tá? Então, tem que se atentar aqui. A letra B, eu vou resolver pela método de adição de novo, só para ter certeza que vocês entenderam. Então, olha aí a equação. Será que a gente vai precisar mexer nessa equação para que zere? Ou a gente já pode utilizar o método de adição direto? Tem algum dos dois valores que vai zerar ao somar? Sim, né? O x. Então, qual é o objetivo? Zerar uma das duas incógnitas. Para que zere, tem que ter valores opostos. Então, tem que ter x e menos x. Nesse caso aqui já vai zerar direto. Somando, vai dar 3 mais 2, 5y, 5 mais 0, 5. Então, o y vai ser, lá eu dava o valor de x direto, mas aqui eu tenho 5y. 5y são iguais a 5, ou seja, que número vezes 5 vai dar 5. Ou eu faço a operação inversa, lembra quando a letra está junto aqui com o número, eles estão multiplicando. O inverso da multiplicação é a divisão. Pronto. Esse 5 aqui, do outro lado vai dividir. 5 dividido por 5 vai dar 1. Pronto, cheguei na resposta. E aí, e o x? Eu sei que 1 é o valor do y. Eu tenho duas respostas aqui, onde 1 vale o y. Só que o x vai ser 2 ou menos 2. Aí eu vou pegar uma das duas equações, peguei a primeira, e substituir no lugar do y o valor dele. Então, aqui no lugar do y, eu coloquei 1. Então, aqui no lugarzinho onde estava 3, cuidado para você não esquecer que é vezes, hein? Senão vai ficar 31. É 3 vezes 1. 3 vezes 1 vai dar 3. Que número mais 3 vai dar 5? Dá para fazer de cabeça, né? Ou eu faço a operação inversa. O 3 é positivo, ele passa negativo e vai dar 2. Pronto, já chegamos na resposta. Lembra que eu falei que o primeiro é o x, depois é o y? Ó, 2 e 1. Letra C. Na letra C, tá assim. Esse probleminha aqui. Antes da gente fazer pelo método da substituição, que é adição e substituição, né, que eu vou resolver. Eu queria fazer pelo seguinte. Aqui é uma questão, uma prova de múltipla escolha. Assim como na questão anterior, por exemplo, ó, o x vale 2 e o y vale 1, se a gente substituísse no lugar do x e y, teria que dar esses valores aqui, 5 e 0. Ou seja, lembra da prova real que a gente faz na equação? Então, eu vou resolver a letra C pela prova real, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 3x mais 2y é igual a 5. 3x mais 4y é igual a 7. Qual será a solução? Eu já tenho a resposta aqui nas alternativas. Uma delas é a minha resposta. Então, eu posso fazer pelo método de substituição e adição, mas vai chegar nesse valor. Ou eu posso tirar a prova real. O que é a prova real? Então, eu vou substituir aqui o menos 1 no lugar do x e o menos 1 aqui no lugar do y. O resultado tem que dar esses valores aqui. Então, por exemplo, no lugar do x aqui, eu vou usar a primeira alternativa. O x valendo menos 1 e menos 1 no y. Eu vou resolver só a primeira. Se caso for realmente o resultado estiver certo, eu resolvo a segunda, tá? Então, na hora de resolver, vai ficar assim. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 vezes 2, menos 2. Como aqui é positivo, não tem regrinha de sinal, né? Mas com menos, fica menos. Se ele fosse negativo, teria, hein? Cuidado com o sinal.
Se eu devo 3 e eu devo 2, o total eu devo 5. Eu não tenho 5. Como que eu somo duas dívidas e ainda me sobra 5? Não, tá errado, isso não existe. Então, essa não é a alternativa correta. Vamos para a próxima. A próxima que é 1 e menos 1. Então, 3 vezes 1 dá 3, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Eu tenho 3, tiro 2, não dá 5 também. Então, essa também não é a resposta correta. Eu vou pular para a última, porque já que eu estou fazendo com 1, depois eu faço com 2. Ou, se não for a última, eu sei que é a terceira opção. Então, com 1, 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 1 dá 2, 3 mais 1 dá 5. Então, tá correto. Agora falta ver se na segunda parte vai dar também 7. Na segunda equação também tem que dar o resultado correto. Então, eu vou testar para ver. Então, eu vou resolver. 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 1 dá 4, 3 mais 4 dá 7. Então, deu as duas respostas corretas, ó. A nossa solução é 1 e 1. Pronto, chegamos na alternativa correta. Deu para entender a prova real? Então, quando você lembrar assim, e aí? Eu não lembro como resolve pela método da adição da substituição. Se o exercício está dando a resposta, você pode fazer o inverso, fazer a prova real para ver qual é a solução. Tá bom? Agora vamos para o método da substituição. O método da substituição é um pouquinho mais longo, mas não é difícil. Só que ele dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, na letra D, eu vou utilizar o método da substituição. Aí, como que a gente vai fazer aqui? O método da substituição consiste em eu vou pegar uma das duas equações e isolar uma das letras. Tanto faz, x ou y de qualquer equação. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou pegar a minha primeira linha e vou trocar o 5 de lugar aqui. Ao fazer isso, o y fica sozinho, né? Uma coisa que a gente tem que ter. Lá no final, eu vou precisar, se eu isolei a primeira equação, lá no final eu vou precisar utilizar a segunda para resolver. Então, presta atenção nisso, em qual equação você está tomando, está tirando aqui para fazer o isolamento, tá? Então, peguei a primeira. O que eu fiz? Passei o 5 para o outro lado. Olha o que aconteceu com o 5. O 5, ele era positivo, ele estava somando com o x. Ao trocar, era a mesma coisa quando a gente tem lá, resolvendo a equação de primeiro grau. Ao trocar, ele fica negativo. Então, o y, o que sobrou desse lado? O y é igual a 39 menos 5x. Pronto, eu tenho o valor de y. Eu só não sei quanto é o x ainda, mas eu já tenho o valor de y. Bom, então, feito isso, lembra que eu falei que a gente vai nomear? Lá na segunda equação, já que eu peguei a primeira, eu vou pegar esse valor que eu achei de y e substituir aqui no lugar. Então, vai ficar assim, na hora que eu substituo. No lugar do y, eu coloquei o valor dele, que é 39 menos 5. Se não tivesse um negativo aqui na frente, eu não precisaria do parênteses. Mas como tem, eu preciso desse parênteses. Se o y tivesse um valor 3, 15, qualquer que fosse o valor aqui na frente dele, aí eu também precisaria do parênteses. Por quê? Eu tenho uma distributiva, lembra daquela conta que a gente faz da multiplicação por escala? Então, aqui, eu tenho um menos que está multiplicando tanto 39 quanto 5. Então, eu vou ter que fazer regra adicional, tá? Na regra adicional fica assim. Menos com mais, menos. Menos com menos, fica mais. Aí, agora, a equaçãozinha do primeiro grau só tem o x. Eu vou resolver juntando os termos semelhantes primeiro. O x com o x dá 6x. Aqui eu tenho 5 mais 1 dá 6. Agora, eu tiro esse 39. Ele vai ficar positivo do outro lado. 39 mais 3 dá 42. E agora eu tiro 6. Ou eu faço a tabuada. 6 vezes que número dá 42. Ou eu passo dividindo para dar o resultado. Então, o x, chegamos no valor de x, né? Vale 7.
Agora a gente vai achar o valor de y. O que eu vou fazer? Lá no lugar de onde eu tinha colocado aqui o valor de y, né? Y igual a 39 menos 5x, eu vou substituir pelo 7. Feito isso, não esquece que não é 57, é 5 vezes 7, hein? Feito isso, eu vou resolver. 5 vezes 7 dá 35, 39 menos 35 vai dar 4. Pronto, já temos a alternativa, que é 7 para x e 4 para y. Bem, essa daqui não precisava resolver, bastava ler e descobrir qual era a alternativa que representava o sistema, tá? Duas amigas foram a uma floricultura comprar vasos de flores. Mariana comprou 4 vasos de rosa e 6 vasos de violeta. Ó, já temos a primeira equação. E gastou R$104. Então, 4 vasos. Então, lá no primeiro valor tem que ter 4x. 4x e 6 violeta. Então, 6y. 4x e 6y. Ok. Somando um total de 104. Então, 4x, 6y e tem que dar 104. Opa, essa daqui não deu 104. Então, já temos duas alternativas que não é. E essa alternativa aqui que representa a equação. Agora eu vou para a segunda. Sua amiga Ana também comprou 5 vasos de rosas e 3 vasos de violetas e gastou 89. Então vai ficar 5 vezes x e 3 vezes y. 5 vezes... Ó, os dois estão iguais, igual a 89. O que está diferente entre os dois ali? Que um está negativo e o outro está positivo. Vocês conseguem notar a diferença aqui? Quando a gente compra, a gente soma os dois valores ou a gente subtrai os dois valores para dar o total de quanto eu vou pagar? A gente soma, não é? Então, essa daqui não pode ser a alternativa correta. Logo, a terceira opção é a correta. Próximo. Essa daqui eu vou utilizar a prova real, tá? Então, vamos, já que vocês vão entender o que eu vou fazer. Em um circo, há 2 valores de entrada. Menores de 18 pagam R$18, maiores de 18 pagam 25. Dona Selma e seu marido levaram os filhos e alguns amigos a esse circo. No total, compraram 5 ingressos. Compraram 5. E gastaram 111. Com base nessas informações, determine o número de ingressos de cada tipo. Eu poderia montar o sistema, mas aqui eu posso simplesmente trabalhar com as opções. Se eles compraram 3 ingressos de 25, quanto que eles vão pagar? 2 ingressos de 18, no total dá quanto a soma disso? Se der 111, então é a opção correta. Eu vou verificar. Então foram 2 ingressos de 18, pode mudar a ordem, tá? Não tem problema. E 3 ingressos de 25. Que vai dar? 2 vezes 18, 36. 3 vezes 25 dá 75. Somando os dois dá 111? Sim, dá 111. Pronto, já tem a opção correta aqui. Então, a alternativa correta. Viu como que pela prova real às vezes também é fácil? Vamos mais uma, então. A soma das idades de 2 irmãos resulta em 48. Então, somando dá 48. Só por aí, eu já posso fazer que a primeira alternativa já não dá a opção que a gente quer. Porque se a soma das idades vai ser 48, como é que 48 mais 24 vai dar 48? Então, essa já não é a minha opção correta. Vamos para a próxima. A soma das idades dá 48. 34 mais 14 dá 48? Dá. Mas será que a diferença, o que é a diferença? A subtração entre as duas idades dá 24. Será que se eu tirar 34 de 14 vai dar 24? Se der a opção correta. Não, dá 20. Então, vamos para a próxima. Uma tem 24, mais 12 dá 36, não dá 48. Então, só sobrou a última opção, que com certeza é a correta. Mas eu vou fazer para vocês verem.
Então, 36 mais 12 dá 48. 36 menos 12, a diferença das idades vai dar 24. Pronto, é a correta. Bom, o vale pontinho dessa semana é um pouquinho diferente. Para vocês ganharem esse pontinho, vocês vão ter que entrar lá no Classe 1, acessar a atividade e comentar no particular correção SA3, que é a situação de aprendizagem 3, tá? Feito isso, na hora eu já volto com o ponto na atividade de vocês, tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer? Lá em atividades, vocês vão clicar na atividade de situação da aprendizagem 3, que é o sistema de equações. Feito isso, você vai entrar na atividade e vai adicionar um comentário particular com esse código. Aí eu já coloco o ponto para vocês. Na questão 4.4 eu não vou fazer por prova real, porque vocês já entenderam como que é prova real. Eu vou resolver mesmo, tá? Eu vou resolver pelo método da adição, que para mim eu acho mais fácil. Então vamos lá. No estacionamento estão estacionados automóveis e motos. Há 42 veículos e 132 pneus, sem contar os steps, aqueles pneus que ficam no porta-malas. Quantos são os automóveis e quantos são as motos? Quando ele fala de automóvel, pode reparar que na primeira opção ele está falando de carro, tá? Então, quando a gente pensar em carro, são 4 rodas, e quando a gente pensar em moto, são 2 rodas, tá bom? Então, eu coloquei aqui que para motos e carros, eu vou usar X e Y. Então, os automóveis são X e as motos são Y, tá? Fazendo a leitura, os veículos, a soma dos dois vai dar 42. Então, já posso fazer a primeira equação. Somando motos e automóveis, dá 42. Já na segunda, ele fala assim, que tem 132 pneus. Pneus, eu tenho que lembrar o seguinte, que na hora de montar a equação, cada carro, então se eu tiver um carro, eu tenho 4 pneus. Se eu tiver 2 carros, eu tenho 8 pneus. Então, cada carro eu tenho que multiplicar por 4. E as motos, que são 2 rodas, eu multiplico por 2. E a soma de todas as rodas vai dar 132. Então, essa seria a segunda equação. Ó. 4 vezes o carro e 2 vezes a moto vai dar os 132 pneus. Pronto, eu montei a minha equação. Método da adição. Então, o método da adição consiste em zerar uma das duas equações. Tanto faz o x quanto o y, tá? Se eu fosse gerar o x, eu teria que multiplicar aqui por menos 4, que é menos 4 mais 4, 0. Se eu fosse zerar o y, eu teria que multiplicar aqui por menos 2. Para ficar 2 menos 2, 0. Então, eu vou zerar o y, tá? Então, eu multipliquei por menos 2. Toda a linha aqui será multiplicada por menos 2. Ao multiplicar, vai ficar assim, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes 42, menos 84. Pronto, agora eu posso juntar. Esse daqui zerou, né? Aqui no x, eu devo 2 e pago 4, sobra 2. Eu devo 84 e somo 32. Subtraindo de 132 menos 84 dá 48. Então, vai ficar, o dobro de um número é 48. Que número é esse? Ou passa dividindo, né? A metade de 48 é 24. Pronto, já temos o valor de x. Uma coisinha, antes de eu resolver o valor de y, não é necessário, tá? Por quê? Eu só tenho uma resposta. Quem era o x lá na equação? Eram meus automóveis, ou seja, meus carros. E eu só tenho uma única resposta, onde os carros são 24. Pronto, eu já tenho a minha alternativa correta. Nem preciso resolver, que eu já sei que as motos vão dar 18. Tudo bem? Penúltima questão. A penúltima questão estava pedindo para dar a coordenada dos pontos A e C.
Por que eu pedi essa? Para explicar a última, tá? Então, vamos lembrar que a coordenada é dada pelo valor do eixo x e o segundo valor é o eixo y. Então, lá, o primeiro ponto era o ponto A, tá? O ponto A tá aqui, ó. Só pra gente situar. O ponto A, a direção que ele tá de x é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Então, a primeira coordenada é 9. Então, temos a alternativa. E o segundo valor é 2. 1, 2. Então, 9 e 2. Já temos dois valores aí que estão entre o 9 e o 2, tá? Aí, vamos para a coordenada do ponto C. O ponto C está aqui, ó. Está, primeiro, o valor de x, que vale menos 1, menos 2 e menos 3. Então, vale menos 3 nos dois casos, tem o menos 3. Só que o valor de y vale menos 4. Pronto, menos 3 e menos 4. Só tem uma única opção aí, que é a alternativa C, né? A terceira alternativa. Bom, a última questão, agora sim. A última questão ela fala qual é a solução do sistema. Lembra que eu expliquei lá em cima que um sistema, uma equaçãozinha com dois valores tem várias soluções, né? Então, se eu falar assim, x mais y igual a 20, eu tenho várias soluções onde eu posso somar dois números e dar 20. Só que quando eu monto um sistema, eu só tenho uma solução, uma única coordenada, que tanto está na primeira equação quanto está na segunda equação. Então, quando a gente monta um gráfico com um sistema, o ponto que cruza aqui será a nossa solução. Então, aonde cruza, onde mostra que os valores que estão iguais, é a solução do sistema. Nesse caso aqui, a solução do sistema, né, é o próprio 1 e 1. Pronto. Pronto. Chegamos ao final da aula. E aí, apesar de toda a correção, ainda tem dúvida? Se tiver, me procura, vamos tirar as dúvidas, porque cada vez que a gente chega num conteúdo novo, a gente precisa ter aprendido o conteúdo antigo. Se não aprender o conteúdo antigo, vai ficando cada vez mais difícil. E não era para ser difícil, tá? Eu sei que dá um pouquinho de trabalho cada uma dos métodos aí, mas era para ser trabalhoso e não difícil. Tirem as dúvidas, me procurem para a gente resolver as questões, tá?